E o Everton Guimarães se empolgou aí, pessoal. Se empolgou, tá empolgado. Falou que o Cruzeiro tá tadafilado. Jogadores estão se enchendo de tadafila, né? Tá voando o Cruzeiro, 4-0 no Juventude, sem dó nem piedade. Líder do Brasileiro, disparado, 33 pontos. Tá jogando muito o time do Léo Jardim. Vamos aí trazer os comentaristas falando da vitória, a repercussão. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo da Raposa, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. Olha só, o Cruzeiro vai cair no antidoping, tá? Tadafilado. Hoje no almoço na Toca, talharem um molho de Tadala, os caras almoçaram e foram transar no Mineirão e a vítima da vez foi o Juventude. Que, aliás, veio fechado, abriu a caixa de ferramenta e bateu, hein? Meu Deus do céu. O jogo tava meio embaçado, mas só durou até o Cruzeiro abrir o placar. Aí depois foi outro jogo, absolutamente mudado o jogo depois do gol do Cruzeiro, no segundo tempo, obviamente. Segundo tempo de domínio, e eu preciso dizer aqui que a situação dos adversários do Cruzeiro no Brasileiro, ela não tá fácil, e eu vou explicar. Obviamente que eu não vou acertar a ordem, né? Mas aí vem Flamengo, entre jogos dentro e fora de casa. Vem Flamengo, vem Palmeiras, Bahia, Vasco, Sport, Fortaleza, Mirassol, Grêmio, Fluminense, e agora o Juventude, cada um com a sua forma de jogar, e todos perderam para o Cruzeiro. Porque se ataca o time do Jardim e dá espaço, ele aproveita o espaço e ganha o jogo. Se vem fechado, se o adversário fica na retranca, o Cruzeiro vai girando a bola, espera o momento certo, espera abrir o espaço, cria esses espaços, faz os gols e ganha os jogos. É impressionante. O encaixe aconteceu porque tá muito claro, né, que esse encaixe aconteceu. O Jardim gira o elenco, todo mundo joga, se organizar direitinho, todo mundo transa e joga, e todo mundo rende, sabe? Gente, o Cruzeiro soma 10 vitórias, 33 pontos, marcou 27 gols, tem um artilheiro isolado da competição, que é o Caio Jorge, com 12 gols. Hoje não fez, mas aí ele serve os companheiros, sabe? É o melhor mandante da Série A. Tá entre os 3 que menos perderam, e aí é o Cruzeiro ao lado do Flamengo e do Mirassol. Não perde em casa há 10 jogos, e a última derrota do Cruzeiro, todo mundo se lembra, foi naquele 9 de abril para o Muxuque Runa, ainda pela Sul-Americana. Então tá difícil fazer vídeo, porque fica repetitivo. Então, quando o Cruzeiro fizer algo diferente do que a gente está vendo, fizer algo diferente de ganhar os jogos, a gente faz algo diferente por aqui. Porque os movimentos são repetitivos, as boas atuações são repetitivas, as vitórias são repetitivas. E aí os vídeos também ficam repetitivos. E tudo se repete, porque o Cruzeiro raramente joga mal. Porque o Cruzeiro raramente oscila por muito tempo dentro de um jogo. É impressionante. O povo, presta atenção, o povo sente profundamente o dedo do Jardim. Que homem! Beijo na alma, tchau. Goleada de líder. O Cruzeiro aniquilou o Juventude dentro do Mineirão lotado e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. Vem comigo pra eu te contar como é que foi a história desse jogo. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. O Cruzeiro não começou, né, cara, logo de cara já fazendo gol, mas quando a bola entrou, meu amigo, a porteira abriu. Tentativa de bicicleta ali do Caio Jorge e quem chegou desviando foi o Christian pra fazer o primeiro gol do jogo, 1-0. E o Caio Jorge, né? A gente sabe que ele tá sendo o artilheiro, o matador desse time do Cruzeiro, mas hoje viveu uma tarde de garçom. Lindo passe do Caio Jorge pra Gabigol. O camisa 9 que hoje foi escalado ao lado de Caio Jorge, marcou o gol e teve dancinha. E o mesmo Caio Jorge sofreu pênalti. Caio foi substituído logo depois desse lance ali com certas dores e quem bateu o pênalti foi Gabigol. Segundo dele no jogo e já na reta final da partida, gol de Eduardo. Tá jogando muita bola lá no Cabuloso, tá? Placar final, Cruzeiro 4-0. Mais uma vitória do time de Leonardo Jardim. Isso porque era pra ter jogado, né, o jogo todo com um homem a mais. Mas o Lucas Casagrande ignorou aqui essa tentativa ali de desarme que foi ali pra cartão vermelho. Cruzeiro líder, 33 pontos. O Juventude tá em 18º com 11. É oficial, torcedor do Cruzeiro. Não precisa mais fingir humildade. Não precisa fingir modéstia, simplicidade, nada disso. É arrogância, é soberba.
O terror do eixo voltou. Olha isso aqui. E o terror do eixo não aterroriza só o eixo. Ele aterroriza de norte a sul. 4-0 Cruzeiro, líder, abriu 6 pontos. É claro que o Flamengo joga daqui a pouco. Pode diminuir essa diferença aí, mas o Flamengo vai pegar o Fluminense. O Fluminense, quarto melhor time do mundo. E aí o Cruzeiro abre 6 pontos. Vou falar pra vocês, já falei isso aqui essa semana. Quando a gente observa no transcurso natural da história, o Cruzeiro, a bestia negra, o terror do eixo, se distanciar assim 6 pontos, ninguém pega mais. Ah, cavalo paraguai, ninguém pega mais. Muito cuidado com o Cruzeiro. Passeou, Gabigol fez 2, o Caio Jorge tem que estar na lista do Ancelotti, na próxima convocação. Ancelotti, se você não convocar o Caio Jorge, devolve a prancheta e volta lá para Itália. E o Cruzeiro, que chegou a poupar titulares para encarar o Juventude, atropelou o Juventude em Belo Horizonte. 4-0, sem piedade, 2 do Gabigol, outra ótima atuação do nosso camisa 9 para a seleção brasileira muito em breve, o Caio Jorge, porque provavelmente, né, ele vai ser chamado em algum momento, porque realmente o moleque tá de sacanagem. Além de fazer gol, tá correndo, marcando, participando, uma loucura, tá jogando o fino da bola. Hoje, o Jardim preferiu fazer algumas alterações ali para preservar o time, ter o Corinthians na próxima rodada fora de casa, um jogo um pouco mais difícil e tal. Poderia soar de alguma maneira como um certo menosprezo ao Juventude, mas fato é que realmente o Juventude é o Juventude e o Cruzeiro hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, deve ser o time mais difícil de ser batido no Brasil hoje. Por quê? Porque o Flamengo e Palmeiras têm mostrado oscilações em alguns momentos, e o Cruzeiro não está oscilando em lugar nenhum. O Cruzeiro, quando joga mal, ele ganha. Quando o Cruzeiro joga na defesa, ele ganha. Quando o Cruzeiro ataca, ele ganha. Quando ele tem que ir pra cima do adversário fechado, ele ganha. Quando ele tem que... O Cruzeiro tá ganhando todo mundo de tudo quanto é jeito. E não há teste maior para se colocar um time na lista de favoritos ao título do que o time que, quando não rende o melhor, vence. Não foi o caso de hoje, mas foi o caso do jogo passado. O segundo tempo totalmente do Fluminense, só que o Cruzeiro foi letal quando tinha que ser e se defendeu muito bem quando tinha que se defender. Hoje, dono do jogo, com o adversário fechado e tal, pô, vai ser difícil de entrar. Não vai. Com 3 alterações, o Cruzeiro foi lá, achou espaço, encontrou o gol. Então, cada jogo o Cruzeiro prova uma situação diferente e se sai muito bem dessa situação. Não é que tá saindo assim, não. Se sai muito bem. O Cruzeiro tá ganhando quase todos os jogos, há algum tempo o Cruzeiro não perde, e os jogos em que o Cruzeiro perdeu ou empatou recentes, entre aspas, nos últimos meses, foram jogos que ele optou por time misto. O time titular, o Cruzeiro praticamente não perde para ninguém, empatou com o Galo, que é clássico, né? Aí tá tudo dentro da normalidade, mas é muito forte cada dia mais a ideia conceitual que eu, inclusive, preguei aqui no começo do ano e apanhei, de que o Cruzeiro era sim um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque mesmo que não estivesse jogando bem, etc, ele é o Cruzeiro, ele é gigante, ele tem torcida, ele tem camisa, ele tem tradição. Se ele acertar 11 e um treinador, meu irmão, os 11 estavam lá, porque contratou uns 20. Era só acertar um treinador que ajeitasse esses 11. Acho que o Cruzeiro conseguiu. Até exemplificar o que o Alex Miller falou a respeito desse número de jogos a menos que tem o Palmeiras, o Cruzeiro, Raposa deu uma decolada aí, líder do campeonato, 33 pontos com 15 jogos. O Flamengo, com 14 jogos, tem 30. O Flamengo que acabou de ganhar do Fluminense com o gol do Pedro, hein? No finalzinho, gol do Pedro? O Pedro que entrou acabou fazendo o gol da vitória. Será que ele abraçou o Felipe Luiz na comemoração? Não, ele tirou a camisa e fez assim. Não é surpresa nenhuma de fazer gol. O jogador falou semana passada. E o Flamengo, com o jogo a menos, pode chegar aos mesmos 33 do Cruzeiro. O Bragantino tem 27, já tem 15 jogos, é o terceiro. Perdeu hoje pro Vitória. Vitória sai da zona de rebaixamento com esse resultado. Carilli, olha como futebol é, né? Mandaram o Carilli embora depois de ter ascendido com o Santos a Série A. A Vitória contratou o Romarinho. Aí ele vai pro Vitória, vence o Bragantino, né? E coloca o Santos na zona de rebaixamento. O Palmeiras com 13 jogos, 26 pontos. Se a gente jogar 6, são os 2 jogos de diferença do líder, claro que precisa vencer esses 2 jogos. 32. Vai a 32 pontos. Fica 1 ponto atrás do Cruzeiro. A 1 ponto atrás do Cruzeiro. Eu vou perguntar, começando com o Leandro. Leandro, quais são as 4 forças na ordem do Campeonato Brasileiro nesse momento? É exemplificado no G4, você coloca alguém da parte baixa da tabela, qual é a sua ordem? Qual é o seu G4 hoje? Cruzeiro e Flamengo não tem pra como correr, né? Botafogo, né? Terceiro? Terceiro. Eu vejo com o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele é muito... Ele consegue manter. Ele mantém no Campeonato Brasileiro muito forte, sempre
chegando sempre para decidir, sempre para disputar título, então com esses 4. Para você, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, você tira o Bragantino daí. Alex Miller, as 4 forças no momento do campeonato que você vê, esquecendo, claro, a classificação exata, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, nessa ordem. Vocês não estão botando fé no Bragantino, Cereto? Não. Na ordem é o seguinte, o Flamengo, para mim, é o grande favorito para ganhar o campeonato. O Palmeiras é o segundo grande favorito. Mais que o Cruzeiro, você acha? Mais que o Cruzeiro. Por quê? O próprio técnico do Cruzeiro disse hoje de novo que o Cruzeiro não é favorito. Então, mas isso aí é tática para tirar a pressão do cara. Mas eu acho que o Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro vai brigar pelo título. O Cruzeiro tá jogando muito. Não sei se aguenta tudo isso. Meteu 4-0 hoje brincando na Juventude. E aí eu boto o Cruzeiro e o Botafogo. Então é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Isso. Vocês não estão botando fé no Braga. Chico? Concordo com o Cereto, acho que a posição dele é correta. O Corinthians não chega aí, Chico? Flamengo. O senhor eu não vou permitir. Eu não vou permitir aqui no programa. Pergunta. É o programa de domingo, a família está em casa assistindo. Você pode fazer comigo, eu não posso perguntar para ele, é isso? Faz sentido a sua observação. Não, Obrigado, você está perguntando o Corinthians não. O Corinthians, por enquanto, está fora. Está fora. Não quer dizer que não chega. Chico, não entra na dele. Chico, não entra na dele. Eu só fiz uma Por gentileza, o seu G4. 15ª rodada. Tá cedo aí. Jogo a menos. Tem Copa do Brasil, espera a Copa do Brasil. Aí vocês se Vamos conversam. esperar o que vai acontecer na Copa do Brasil. Sim. Né, Tomara que ela demore, né, Chico? O Roberto estará de volta. Tomara que ela demore. Vai resolver todos os problemas. Chico, o seu G4 aqui, pra gente não fugir do tema, por favor. Você concorda com o Cereto, né? Com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Jogador, Miller. Para mim, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. Você tira e parabenizar o Mirassol pela grande campanha até agora. Perfeito. Sem dúvida. Você tira o Cruzeiro, então, da primeira colocação, e coloca na quarta força. Para mim, o Flamengo... Marina, para você, Marina? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo. Flamengo... Foi o que eu falei. Foi o seu? Não, eu falei Cruzeiro e Flamengo, eu inverti o Flamengo. Não, foi o do Cereto. O Cereto é o meu. Foi o Cereto? Então é isso. Assino, então. Tem o Bahia chegando. Mas eu tô falando em relação a hoje, né? Se a gente analisar o elenco, eu também acho o elenco do Flamengo melhor. Então, em tese, ele teria mais condições de, no final do campeonato, ser campeão. Analisando as 15 rodadas até agora, o Cruzeiro é o melhor time até agora. Vem fazendo o melhor futebol, tanto é que tá ali em cima. Por isso que nós não colocamos o Bragantino. Sim. Porque eu acredito que o Bragantino não tem fôlego para permanecer no G4. Não tem. Eu fico com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro... e deixo o Bahia no meu G4. Mas, voltando para o jogo, o Cuca, o Hulk, a torcida do Atlético, todo mundo reclamou de falta. É isso que acontece quando um time é muito bem treinado, quando as ideias do técnico são passadas com muita clareza para o grupo de jogadores. O treinador pode se dar o luxo de, em alguns jogos, entender que dá para preservar alguns atletas e mesmo assim manter o alto nível de rendimento da equipe. Foi isso que aconteceu com o Cruzeiro na tarde desse domingo. Leonardo Jardim entendeu que, por ser um jogo contra o Juventude, um time que está brigando para não cair, e o jogo ser no Mineirão, dava para ele tirar meio time e mesmo assim o Cruzeiro fazer um bom jogo, garantir o resultado, golear e permanecer na liderança. O jogo até começou travado, começou pegado, muito truncado no meio campo, o Cruzeiro com uma certa dificuldade na criação, mas bastou sair o primeiro gol para destravar totalmente a defesa do Juventude. Christian abriu o placar num momento perfeito, finalzinho do primeiro tempo, para o Cruzeiro voltar para a segunda etapa mais tranquilo, mais leve. Veio o segundo tempo e o Gabigol fez sua festa. Depois de belíssima jogada do Caio Jorge pela direita, que hoje estava num dia de garçom, o camisa 9 só empurrou para o fundo do gol e ampliou para o cabuloso. De pênalti, Gabigol fez o terceiro e no finalzinho, Carlos Eduardo fechou a conta. E o Cruzeiro demonstra que depois dessa parada voltou ainda mais forte, voltou ainda mais embalado. Gabigol foi premiado hoje por ter uma postura exemplar. Foi pro banco e não encheu o saco de ninguém. Hoje é reserva tanto do Caio Jorge quanto do Matheus Pereira. Ou seja, quando um dos principais jogadores do ataque do Cruzeiro não jogar, Gabigol lá estará. 16 participações em gols na temporada mostram que o atacante está bem, está participando. E o entendimento dele com o Caio Jorge é claro. Dá para jogar junto, tranquilamente. Os dois são arco, os dois são flecha e se complementam. O Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro, seguirá líder do Campeonato Brasileiro e tem Gabigol como grande nome da vitória contra o Juventude.
Se o Gabigol voltar a ser o Gabigol, vai ser muito difícil parar o Cruzeiro. Só eu que tô ficando assustado com esse Cruzeiro. Você já tem o líder do campeonato, que ganha de Flamengo, Palmeiras, Fluminense, jogando muita bola, com o Matheus Pereira jogando muito, com o Caio Jorge jogando muito, com um treinador absurdo de nível Europa. Aí você soma com o futebol de alto nível de Gabigol. A gente esquece o quão bom é o Gabigol, né? Decidiu 2 Libertadores, decidiu o Campeonato Brasileiro, decidiu Copa do Brasil. Esse cara é viciado em decidir. Eu já dou muito acima da média que por algum momento se perdeu. Mas ninguém esquece de jogar futebol com 28 anos, né? Mas o Gabigol é um jogador totalmente fora do comum no futebol brasileiro. Você pode reclamar que ele é bagre, pode falar o que for. Mas uma coisa que você não pode negar é que esse cara é predestinado. Que esse cara é viciado em fazer gol. Por algum momento ele se perdeu. A questão é que parece que ele quer, ele tá correndo atrás. E correndo atrás, querendo, as coisas vão acontecer naturalmente. Não é mais o 9 de antes. Mas se tornou um falso 9. Um falso 9 que pode ajudar muito. E você tem ao lado dele um Caio Jorge que, gente, dispensa comentário. Não tem nenhum atacante no Brasil hoje do nível dele. É o cara que faz gol, dá assistência, que dribla, que corre, que é forte fisicamente. Tá se desenhando algo diferente pro Cruzeiro em 2025. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas repercutiram aí a vitória do Cruzeiro, goleada do Cruzeiro, massacre do Cruzeiro, 4-0, sem dó nem piedade. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos deste domingo, né? Vamos aqui para os jogos do domingo. Internacional venceu o Ceará 1-0, Cruzeiro 4-0, Vitória 1-0 no Bragantino, Palmeiras 3-2 no Atlético, Botafogo 1-0 no Sport, Flamengo 1-0 no Fluminense. Parte de cima da tabela, Cruzeiro tem 33 pontos em 15 jogos, são 10 vitórias, é o time que mais venceu, 3 empates e 2 derrotas. Fez 27 gols, tomou 9. Tá com um saldo de 18. O saldo é bom, pessoal, porque tá chegando aí no Flamengo. O Flamengo tem um saldo de 22. Então é bom aí se aproximar, porque se estiver empatado aí no número de vitórias, vai pro saldo de gols. Aí o Flamengo tem 30, Bragantino 27, Palmeiras 26, Botafogo 25, Bahia 25. São os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.